o arquivamento vai ser em 93, né, 20 anos depois. 2 anos... Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, né? Na década de 80, esses 3 acusados, eles foram condenados, né? Condenados à prisão, mas eles não chegaram a ficarem presos, eles foram presos preventivamente, antes dessa decisão, e eles eram réus primários, né? A justiça brasileira concede a esse caso, o juiz, na época, o Wilton Civil, concedeu essa questão, o juiz que condenou, e eles ficaram soltos, né? Na década de 90, esses 3 acusados, eles vão retomar, né, recorrer dessa condenação, e na década de 90 vai ter uma nova sentença onde eles foram absolvidos, né? Então, o livro também vai trazer essas diferenças de entendimento. Por que um juiz, na década de 80, entende que há provas possíveis, materialidade possível para condenar esses 3 acusados, e o que muda, né? Qual a diferença? Porque o entendimento... Eles analisaram o mesmo processo, mas o entendimento foi completamente oposto. O que na década de 90, esse outro juiz, né, o Paulo Copolilo, ele vai fazer uma nova sentença de mais 700 páginas, absolvendo os acusados. Então, acho que a ideia é de tentar trazer também essas diferenças de ocasião e de mudanças jurídicas, né? E em 93 o caso é arquivado, né? Baseando na decisão inicial de absolvição, né? E também naquele período já haveria uma prescrição. Passaram 20 anos depois do crime. Sim, né? Exato. Então, a ideia é de que decorreu todo o prazo para que se chegasse a uma resposta para quem seriam essas pessoas, né? Então, acho que a ideia da impunidade também é essa, de como que ao longo do tempo as autoridades do Espírito Santo não foram capazes de chegar a uma definição, vamos dizer assim, mais própria, mais consistente em relação a esse caso, embora tenha ocorrido uma condenação na década de 80 e uma absolvição na década de 90. Né? Então, acho que para o Espírito Santo, para o Judiciário do Espírito Santo, infelizmente, ficou essa marca. Ficou essa marca porque não só a ideia de que para o Judiciário do Espírito Santo, esse caso merecia, tanto a polícia como o Judiciário, uma atenção muito maior do que foi dada. Uma relação mais próxima do que aconteceu. Até né? pelo motivo também do primeiro julgamento ter sido anulado, eu acho um motivo até meio constrangedor, se vocês pararam para pensar. Foi por uma questão técnica. É uma questão técnica, jurídica. É uma questão técnica. Então, acho que o livro também vai trazer essas linhas de defesa, o que os acusados vão defender para a anulação dessa sentença, né? Essa argumentação jurídica que é bem importante no sentido de, claro, que cada defesa vai atuar, né, de acordo com o que acha que é importante para derrubar aquela decisão e o que foi o que aconteceu, né? Eram advogados de grande prestígio, né, no judiciário aqui no meio jurídico capixaba, então eles vão atuar de uma forma bastante forte para a anulação dessa sentença e que vai ocorrer na década de 90. Então, é tentar entender também que da anulação da sentença até a outra sentença, o Espírito Santo passava por um momento turbulento muito forte, né? De um aumento de criminalidade, de violência, né? Muito forte. Então, acho que é tentar entender também esse cenário. E o caso, imagino que ele está morno nesse segundo julgamento, Sim. né? Do que era a repercussão da época para 20 anos depois, enfim. Isso é